Olá pessoal, aqui é o professor Pablo. Vamos falar mais um pouco sobre comandos de decisão nesta aula. Então vou fazer uma rápida revisão. A gente viu na aula passada sobre os comandos if, else e operadores relacionais, que são operadores como o menor que, igual, que a gente representa com igual, igual, maior, igual e operador diferente de. São operadores de comparação, digamos assim. Nesta aula a gente vai ver mais recursos sobre como escrever condições. A gente vai ver o uso de expressões e vamos falar de operadores lógicos. Sobre o uso de expressões, a gente pode usar expressões combinadas com operadores relacionais no comando if-else. Então a gente não, para fazer uma comparação de maior que, por exemplo, antes eu fazia só entre dois valores simples. Às vezes era uma variável, x maior que zero. Agora que a gente já viu expressões inteiras, a gente pode usar expressões mais complexas nessas comparações. Então, posso ter A vezes B maior que soma dividido por 4. E pode ser mais complexa do que isso. Como essa aqui, B vezes B menos 4 vezes A vezes C, se é igual a zero. Então, quando for executado esse if, vai ser avaliada essa expressão, vai ser avaliada essa e as duas vão ser comparadas. Se essa expressão for igual a zero, ele entra no if. Essa é a ideia, coisa simples. Mas tem algo mais a ser dito sobre o uso de expressões no if-else. Na verdade, qualquer expressão inteira pode ser usada como condição no if-else da linguagem C, que eu considero uma característica um pouco estranha. Funciona assim: quando tiver uma expressão inteira sendo usada como condição, ela é avaliada como de costume, e se o valor dela for zero, ela é considerada falsa. Qualquer outro valor diferente de zero, a condição é considerada verdadeira. Então a gente pode escrever comandos if um tanto esquisitos assim. If zero. Não parece uma coisa condicional, não parece o que a gente diria um valor booleano. Booleano é um valor verdadeiro ou falso. Mas C interpreta isso aqui como booleano. Trata o zero especificamente como falso. Então, os comandos de dentro desse if nunca vão ser executados, neste exemplo aqui. Se eu colocar um outro valor diferente de zero, como 2, ele sempre vai executar o comando de dentro do if. Em alguns casos, a gente usa o valor 1 como condição, que a gente sempre quer que aconteça. A gente vai ver isso, por exemplo, no comando de repetição. Mas qualquer valor diferente de 0, 1, 2, 3, é considerado verdadeiro, então dá na mesma, ele vai entrar, ele vai aceitar a condição como verdadeira. Vamos falar agora de operadores lógicos. C oferece estes 3 operadores lógicos principais: a negação, o i e o ou. I ou e, dependendo de como você lê. A negação, a gente pode entender como um não. Em inglês é not. A representação dele na linguagem C é por meio deste símbolo aqui, uma exclamação. Então você coloca exclamação e alguma expressão aqui. Isso representa a negação dessa expressão, onde se imagina que essa expressão tenha um valor verdadeiro ou falso. Então, quando é que essa expressão toda vai ser verdadeira? Quando essa expressão de dentro, digamos assim, for falsa. E vice-versa, se essa expressão for verdadeira, o valor geral aqui, com o operador não, vai ser falso. Então, neste exemplo aqui, a gente tem um operador de igualdade. Estou comparando se A é igual a zero por meio do operador relacional igual, igual. Mas eu coloquei uma negação. Então, a condição do if pode ser lida assim. Se não é verdade que A é igual a zero, então entre. Ora, não ser verdade que A é igual a zero, quer dizer que A é diferente de zero. Então, eu coloquei essa mensagem já para você entender. Então, o operador de negação faz isso. Ele contraria, digamos assim, a condição na qual ele está aplicado. Operador E.
operador AND em inglês. A representação dele é por meio destes dois símbolos aqui juntos, sem espaço entre eles, certo? Esse é aquele chamado I comercial. Onde é que vai ser verdadeira uma condição expressa com este operador? Ela é verdadeira se as duas expressões envolvidas forem verdadeiras. Então ele dá a ideia de que expressão 1 e expressão 2 são verdadeiras. E quando é que vai ser falso? Quando qualquer uma delas for falsa, então o resultado total é falso. Vamos ver um exemplo. Aqui eu estou fazendo duas comparações, se A é maior que zero e se B é maior que zero. E coloco o operador AND aqui no meio. Então isso aqui significa o seguinte, se A é maior que zero e B é maior que zero, se as duas coisas forem verdade, então eu faço esse comando aqui interno. Então o operador I requer que as duas subexpressões sejam verdadeiras para ele também ser verdadeiro. E no caso do if, se ele tiver como condição do if, só vai entrar no if nessa situação, com as duas verdadeiras. Então ele é equivalente a isso aqui. Você pode testar se A é maior que zero em um if mais externo. E dentro, caso A seja mesmo maior que zero, eu coloco outro if, outro teste, para ver se o B também é maior que zero. Para testar uma segunda condição qualquer, no caso geral. E somente se ele entrar nos dois ifs é que eu vou fazer o comando que eu desejava. Então isso aqui é equivalente ao exemplo 6 anterior, que era este. Certo? Talvez ajude a entender melhor. Vamos agora falar do operador lógico OR. Em inglês é OR. A representação é por meio destes símbolos aqui. Uma barra perfeitamente vertical. Não é a barra de divisão e nem é a barra invertida. Essa barra aqui é perfeitamente na vertical duas vezes, certo? Sem espaço entre elas. Você acha aí essa barra no seu teclado, às vezes em cima do símbolo da barra invertida. Esse operador lógico pode ser lido justamente como OR. Expressão 1 ou expressão 2 é verdade. A ideia é essa. Então ele vai ser verdade se uma delas for verdade. A expressão como um todo vai ser verdade se uma das duas for verdade. Então ela como um todo é verdadeira se a expressão 1 for verdadeira. Mas ela também é verdadeira se a expressão 2 for verdadeira. Basta uma delas ser verdade. E eu considero o todo como verdade. E só é falsa em um caso, quando as duas são falsas. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Nesse if eu estou testando se A é maior que zero e se B é maior que zero, como antes. Mas só que agora estes dois testes aqui estão unidos por um operador OR. Então você vai entender assim, se A é maior que zero ou B é maior que zero. Se uma situação acontecer ou a outra, basta uma delas, então você executa o comando aqui de dentro. E eu coloquei uma mensagem que faz sentido aqui no contexto. Isso quer dizer que algum deles é positivo. Esse teste está testando isso, se algum dos dois é positivo. Pode ser que só o A seja positivo. Pode ser que só o B seja positivo. Ou pode ser que os dois sejam positivos. Nestes três casos ele entra aqui. Mas ele não entra se nenhum deles for positivo. É o único caso que ele não entra. Fazer um comando if equivalente a esse sem usar o OR fica um pouquinho mais complicado do que no caso do operador I. Mas a gente consegue, seria assim. Mas esse exemplo 9 é perfeitamente equivalente ao anterior. O comportamento deste programa em execução seria o mesmo. Você poderia testar se A é positivo. E se A for positivo, você já executa o comando que desejava, que estava dentro do if anterior, voltando ao exemplo 8. Testo A, se ele for positivo, já posso executar o comando. Mas se o A não for positivo, ele cai aqui no else. Aí eu coloco um novo if para fazer um segundo teste. Agora testar se o B é positivo. Se ele for, eu executo o printf. Se o B não for positivo, nenhum dos dois for positivo, aí ele não executa nada. Mas se algum deles for, ou ele vai executar esse ou esse. Um detalhe importante aqui é que quando o A é positivo,
ele nem examina se o B é positivo. Ele nem avalia esta segunda expressão aqui. Não avalia. Esse comportamento é chamado de curto-circuito. É o nome dado ao comportamento no operador OU na seguinte situação, em que a primeira expressão já é verdadeira. Aí você não precisa, e a linguagem C não precisa e não faz a avaliação da segunda expressão. Por que não faz? Porque se essa primeira expressão é verdadeira, a expressão OU toda é verdadeira. Você quer testar o OU das duas, basta uma delas ser verdadeira. Curto-circuito só acontece com o operador OU? Ou será que também acontece com o operador I? Bem, eu vou deixar isso como desafio para vocês me responderem. Entenda esta pergunta da seguinte forma: em que situação envolvendo o operador I bastaria avaliar a primeira expressão e não precisaria mais avaliar a segunda? Ou seja, avaliando a primeira, eu já saberia qual é o valor verdadeiro ou falso da expressão toda. Então fica como desafio para vocês. Okay? Então é isso. Como resumo final, no comando if-else, quando eu falo de if-else, também entenda o caso do if sem o else. Você pode formar condições combinando operadores relacionais, operadores lógicos, que a gente viu nesta aula, e expressões inteiras, diversas combinações dessas três coisas aí. Ok? Até a próxima aula.